abençoe a todos de forma especial. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos falar do capítulo 2 na perspectiva do apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu essa carta da prisão, instruindo aos filipenses seguir o mesmo exemplo de Cristo. E eu anotei alguns pontos importantes para a nossa meditação e para o nosso aprendizado. Paulo, quando escreve essa carta, do capítulo 2, é um do capítulo mais profundo dessa carta, porque do versículo 1 ao 4, Paulo traz instruções como os filipenses eles devem se comportar, como eles devem seguir o exemplo de Cristo, a unidade e a humildade. E é tão importante quando ele mostra do versículo 1 ao 4, o modelo como deve ser um cristão. No versículo de número 5, ele apresenta Jesus como o principal modelo, com Jesus sendo ele o maior exemplo de humildade. É tão importante quando nós observamos isso, porque ele traz aqui uma visão a respeito do reino de Deus, para que os cristãos eles viessem estar sendo basilado por esta palavra. Então, quando você atenta para esses quesitos principais, você começa a compreender que a vida cristã ela vai muito além do que simplesmente seguir um segmento religioso. É uma decisão que você precisa tomar. Não é que você faz parte de uma denominação, mas o que Paulo estabelece em todo esse capítulo 2 é que a salvação ela foi conquistada e agora ela precisa ser vivida. Você precisa dar esse exemplo porque Cristo ele é a principal referência de um modelo de vida que glorifica a Deus. Observe aqui um ponto importante, quando o apóstolo Paulo ele apresenta a humildade de Cristo como um modelo supremo da conduta para a igreja. Escrita durante então a gente vai observar que, como eu mencionei agora há pouco, essa carta ela foi escrita na prisão. E Paulo apresenta Cristo como o principal modelo, como um exemplo de como deve viver um cristão. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com você é o apelo à humildade e a unidade e a humildade. Quando eu citei aqui do versículo 1 ao versículo de número 4, Paulo inicia o capítulo como um apelo pastoral à unidade, baseando em experiências cristãs comuns, consolação, Cristo, o amor e a comunhão do Espírito. Então a gente vai observar claramente que Paulo, quando ele faz essas recomendações a esses irmãos, é porque mesmo como uma igreja, havia algumas dissensões, divisões, facções, grupos, pessoas às vezes até inconformadas com certas questões. O Paulo ele foca que a unidade aqui ela é importante para o crescimento da igreja, para a purificação dos santos, para que o trabalho seja bem desenvolvido, a igreja venha a crescer, ela venha a se tornar um exemplo na comunidade. É preciso promover essa unidade, sem divisão, sem dissensões, sem reclamações, sem partidarismo. Então a gente vai observar dois pontos importantes aqui. O problema, a desunião e a busca
a busca por interesses pessoais estava ameaçando a igreja. Você vai observar claramente isso nestes versículos, nesse capítulo 2, que nenhum coloque os seus interesses acima dos outros, que eles deveriam trabalhar em prol da vida de outrem e não trabalhar em benefício de si mesmo. Esse está nesse capítulo de número 2. O segundo, a solução paulina. Em vez de ambições ou ambição egoísta, a vaidade, Paulo exorta os filipenses a considerar os outros superior a si mesmo e cuidar dos interesses dos outros. Você vai ver isso do capítulo 12 ao 18, está dentro desses versículos. Paulo que recomenda a esses irmãos considerar os outros acima de si mesmo, colocar o interesse das pessoas acima dos seus próprios interesses. Eles deveriam trabalhar em função das pessoas e não dos seus próprios interesses, porque quando se trabalha em prol dos nossos próprios interesses, nós estamos nos tornando pessoas egoístas. E o que Paulo quer que esses irmãos eles sejam úteis na vida de outras pessoas. É tão importante que ele mostra Jesus como esse modelo a ser seguido. Vai justamente esses 2 pontos que eu citei aqui, do versículo 1 ao 4. Quando nós observamos do versículo 5 ao 11, nós vamos ver claramente o exemplo de Cristo que Paulo apresenta. No versículo de número 5, Paulo diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está nos instruindo aqui, instruindo aquela igreja, é que do versículo 1 ao 4, ele cita o modelo como deve ser vivido, como eles devem se comportar, como eles devem agir, qual o exemplo que deve ser seguido. E no versículo 5 ao 11, ele apresenta Jesus como esse principal modelo. Ele, sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, deixou o seu trono, abriu mão da sua glória, e Paulo diz que ele humanizou-se, tomou forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você já parou para pensar? Um Cristo em toda a sua glória, ele se despiu de sua glória e ele humanizou-se, tomou forma humana. É como se ele estivesse dizendo assim: Pai, eu vou me esvaziar para que o teu propósito venha se cumprir na minha vida. Eu vou abrir mão da minha glória e vou me tornar como um deles. E vou estar no meio deles. Vou estar sujeito às mesmas fraquezas que eles. Tudo isso é para que se cumpra um propósito. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pai, cumpra-se em mim a tua vontade. Observe que Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele estava tão angustiado. Era uma angústia tão profunda que o seu suor era como gotas de sangue. E observe, tudo isso está inserido dentro dessa palavra para cumprir um propósito. Ele esvaziou de sua glória, tomou forma humana,
de servo, condição de servo, servo, escravo, para cumprir a vontade. Cristo fez tudo isso, humanizou-se, assumiu uma condição de servo, para que o propósito do Pai se cumprisse na sua vida. E cumprir o propósito do Pai, como Isaías declara no capítulo 53. Como ovelha muda não abriu a sua boca. Porque ele estava ali na condição de servo, servo sofredor. Você compreende, ele humanizou-se. Assumiu uma culpa que era minha e era sua. Colocou nessa condição para que nós pudéssemos ter vida. Quando você vai observar o versículo 9, 10 e 11, você vai perceber que depois desse processo, dessa humilhação, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou. Agora do versículo 9 ao 11 você vê uma nova perspectiva. Não é mais um Cristo sofredor. Não é mais um Cristo que se humilhou. Não é mais um Cristo que se entregou. Porque Deus agora o ressuscitou. Agora você percebe que Deus o exaltou sobremaneira. E o seu nome está acima de todo nome. Para que, em o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda boca confessa que Jesus Cristo é Senhor. Você vai compreender que ressuscitou em glória, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Agora todo o domínio, não é mais um servo sofredor, é um Cristo que venceu, deu brado de vitória, para não morrer mais. Deus o exaltou sobremaneira, mas primeiro ele passou por esse processo de humilhação. Agora ele ressuscita em glória. Agora o seu nome, todo joelho se dobra e toda boca confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então Paulo está trazendo para esses irmãos, olhando nessa perspectiva, para que a igreja do Senhor, ela venha a seguir esse modelo, como servos, como súditos, como eleitos, como uma geração santa e raça eleita, como servo de Jesus Cristo, nós temos que seguir o modelo de Cristo. Nós temos que viver da forma como Cristo viveu. Ah, pastor, mas eu não consigo. Esforça-te. A maior dificuldade que as pessoas têm hoje de se assemelhar a Cristo na sua vivência é porque ainda não procuraram, não averiguaram, descobriram um propósito para a sua vida. Então, quando você descobrir um propósito, saber pelo qual Cristo te chamou, você é um cristão, você vai viver de acordo com esta vontade para cumprir o propósito de Deus. Cristo, ele veio para cumprir um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Não mais a minha, mas a dele. Submeter-se a essa condição. Cristo é o exemplo. Cristo é um modelo. Olha o que Paulo diz aqui. A mente de Cristo. Paulo desafia os cristãos a terem a mesma atitude, modo de pensar que Jesus teve. Isso é o versículo 5. O desafio é viver como ele viveu, pensar como ele pensou, agir como ele agiu. E como é que eu faço isso? Descubra o seu propósito. Na palavra. Busque a cada dia
essa mudança, essa perfeição. Ore, peça para que o Senhor venha te conduzir. O desafio é que torne semelhante. Paulo desafia os cristãos a terem a mesma atitude. Eu disse no início, vida cristã, você tem que viver com propósito. Você tem que romper com algumas coisas. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa se posicionar. Você tem que tomar uma postura, uma posição. Descubra qual é o seu propósito, para que você possa trilhar esse caminho. É árduo, é doloroso, mas é gratificante, porque Cristo a cada dia vai gerando em você algo extraordinário para o teu crescimento e para o teu aperfeiçoamento. A segunda perspectiva de Paulo aqui é a persistência e divindade. O verso 6. Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser retido. Não usou por usurpação ser igual. Ele não, de maneira nenhuma, ele se colocou nessa posição. Eu não vou morrer, eu não vou me humilhar, eu não vou me entregar porque eu sou Deus. Ele não usou por usurpação ser igual. Jesus colocou colocou-nos acima até da sua própria vontade. Jesus colocou a humanidade acima das suas próprias vontades. Ele se colocou nessa condição, ele foi a oferta. Ele nos livrou do castigo eterno, da condenação eterna. Ele não usou por usurpação ser igual, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Olha que Jesus Cristo é Senhor. Mas ele assumiu essa condição. Marcos diz que Jesus é servo fiel. Assumiu essa posição de servo, né? Uma outra coisa importante aqui que nós vamos observar: akenosis, esvaziamento, vai do 7 ao 8. Jesus se esvaziou a si mesmo, kenor, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas abriu mão de seus privilégios divinos, assumindo a fragilidade humana e a obediência até a morte e morte de cruz. Jesus abriu mão de tudo isso por mim e por você. Abriu mão de ser Senhor, abriu mão de sua glória, abriu mão dos seus privilégios por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje declarar a nossa vitória, a nossa liberdade, a nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos seguir um pouco mais. Ele diz exaltação. Como eu falei agora há pouco, do verso 9 ao 11, você pode atentar muito bem para isso, por causa dessa obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Então, Jesus submeteu ao propósito para cumprir a vontade do Pai em obediência. Se fôssemos falar aqui de obediência, nós estamos vivendo um tempo onde o que mais tem acontecido são quebra de princípios, são quebra
de princípios de autoridade. As pessoas não querem respeitar mais autoridades espirituais. As pessoas não querem se submeter mais às ordenâncias, diretrizes. Fazem o que bem entende. Se congrega quando quer. Obedece quando quer. E quando vêm as lutas, os conflitos, resultado da falta de empenho, de responsabilidade, até de interesse pelas coisas de Deus, sabe, de reverência pelas coisas do Senhor. Quando as coisas elas começam a acontecer, justamente resultado de uma falta de compromisso de levar as coisas a sério, aí as pessoas correm para a liderança. Mas a gente percebe, queridos, que a igreja hoje, ela é o reflexo da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Então, se nós queremos igrejas avivadas, precisamos restaurar o sacerdócio do nosso lar. Pregue a palavra, ensine a palavra, orem ao Senhor, reunidos com uma família, para que a igreja ela possa ser uma igreja avivada. Se nós não assumirmos o compromisso naquilo que nos compete, em obediência a autoridades, lideranças, como poderemos ter lares saudáveis e igrejas avivadas? Como poderemos ser prósperos na nossa vida? Como podemos desempenhar algo na casa de Deus? E como poderemos ter sucesso na nossa vida espiritual? Como é que nós vamos ter um elevo se nós somos campeões em desobedecer e quebrar princípios? Então é algo que deve ser pensado. Jesus, ele é o maior exemplo de obediência, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pelos romanos, maldito era aquele que morre no madeiro. Jesus assumiu essa condição, ele se fez maldição por nós. E o que nós temos feito em reconhecimento a este sacrifício? Desobedecendo, quebrando o princípio, não se importando com aquilo que ele entrega nas nossas mãos, não valorizando o que ele nos dá. Quantos dons Deus tem dado e as pessoas têm desprezado? Sabe, até mesmo os cargos, oportunidades que são confiadas, para que nós os desenvolvemos. E o que nós temos feito no longo dos dias, desprezado por coisas perecíveis. E às vezes nós batemos no peito e declaramos que amamos a Deus. Como? Como nós amaremos um Deus e não submeteremos ao seu senhorio e muito menos à sua vontade? Como poderemos declarar que nós amamos o Senhor e nós não nos importamos com aquilo que Ele entrega nas nossas mãos? É algo que deve ser pensado. Jesus assumiu esta incumbência. Ele mesmo diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A criação estava perdida. Jesus veio resgatar. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Resultado dessa obediência, Deus o exaltou sobremaneira e o seu nome está acima de todo nome. Você quer saber o que é que Deus pode fazer conosco? O resultado de uma obediência é levar o teu nome, tornar você conhecido. A Bíblia nos diz que o anjo apareceu para Daniel e disse assim: Daniel, você é um homem muito amado. Vou parafrasear. O anjo disse para Daniel: Daniel, lá no céu, você é um homem muito amado.
Porque Daniel resolveu, Daniel capítulo 1, verso 8, posicionamento. E decidiu firmemente no seu coração de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Diante de tantas oportunidades que você está me ouvindo, tem de quebrar princípios, de abrir mão dos mandamentos, até mesmo de relaxar aquilo que Deus te deu. Diante de tantas facilidades e oportunidades que você tem, se posicione. Faça como Daniel. Tomou uma decisão, e Daniel não estava em um lugar qualquer. Ele estava no maior império do mundo antigo daqueles dias e em um palácio. Ele estava em um lugar que provavelmente nos dias de hoje muitos gostariam de estar, na corte, em um palácio real, sentar ou comer das mesmas comidas que o rei comia. Só que Daniel fez uma avaliação e diz: a comida que o rei come não é aquela que Deus permite. Fazer isso desagradará o nosso Deus. Tomou uma decisão por Deus e ele se tornou uma pessoa conhecida, reconhecida e grande na Babilônia, porque decidiu honrar a Deus. Se posicionou pelo Senhor, pela pureza da sua vida, para não desonrar a Deus. E Deus o exaltou. Deus tornou Daniel conhecido. Em 3 dinastias, Daniel passou como um homem de valor, assumindo sempre posições de alto nível, de alto elevo, por causa da sua fidelidade a Deus. Vamos prosseguir. A aplicação prática que que Paulo traz para nós. Observe que do versículo 1 ao 4 é um modelo. Do versículo 5 ao 11, ele apresenta Cristo como modelo. Agora vamos para uma aplicação prática, que vai do verso 12 ao 18. Observe claramente. Paulo conecta uma teologia prática instruindo os fiéis a desenvolver a sua salvação. Paulo está dizendo que não é para você conquistar a salvação. Ele está dizendo que é para você desenvolver. O preço já foi pago. Hoje as pessoas estão quebrando princípios e mandamentos e estão pagando o preço. Observe o exemplo que Samuel disse para Saul. Saul desobedeceu, quebrando princípios e valores, depois trouxe animais para sacrificar. E Samuel, ele reprova e implica um princípio. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós estamos vivendo em um tempo de sacrifício, mas não de obediência. E que Deus vai requerer de nós é obediência e não sacrifício. E que Paulo está mostrando aqui, como esse exemplo prático aqui do verso 12 ao 18, é: desenvolva a tua salvação. Não é para você conquistar, ela já foi conquistada. Jesus morreu. Agora desenvolva a sua salvação. Ação divina e humana. Eles devem agir com temor e tremor, não para ganhar a salvação, mas porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como o realizar. Temor é honra, é adoração, reconhecimento à santidade de Deus. E Deus habilita e capacita. É Ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar.
habilitação, capacitação. É Ele que vai nos aperfeiçoar no decorrer da nossa caminhada. É Ele que vai efetuar em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, é um processo que deve ser desenvolvido. Atitude. Fazer todas as coisas sem murmurações ou dissensões, para que brilhe como luzes no mundo. O que Paulo está dizendo aqui é que eles não deveriam estar murmurando, fazendo, vamos supor, nos dias de Paulo ele chamava isso de facções, grupos, dividindo-se. Não façam isso por murmurações. Quando vocês estiverem juntos, não é para murmurar, falar de A, de B, ou de C, ou de D. Quem faz melhor, quem não fez, quem se apresentou, quem deixou de se apresentar. Paulo está dizendo, não façam isso por murmuração. Não façam isso. Mas o que Paulo recomenda é que eles desenvolvam a unidade e não se dividem. Não em grupos. Reino dividido não prospera. Reino dividido não avança, pelo contrário, por si só se destrói. E o que Paulo está mostrando é justamente isso, que eles tenham essas atitudes, né? Que eles venham desenvolver isso, que eles venham trabalhar em função da unidade, do crescimento, da pureza, da santidade, do crescimento da igreja, ser modelo e referência naquela comunidade. Então esse capítulo 2 é um do capítulo mais profundo dessa carta. Aí ele mostra aqui, o ponto 4 aqui, eu pontuei aqui para que a gente pudesse entender melhor essas questões. Quando Paulo fala para desenvolver esta salvação, colocando-nos acima, colocando os outros acima de nós mesmos. Trabalhar em função de alguém. Não fazer isso de forma estar insatisfeito, mas fazer com alegria, com gozo na alma. Na nossa linguagem aqui, é você ter prazer de contribuir, de somar na vida de outra pessoa. Sinta-se útil. Alguém vai dizer assim, mas o pastor só olha para mim, o pastor, sabe, porque ele sabe que é com você que ele pode contar e você faz bem feito e você faz com alegria na sua alma. Você não vai murmurando, você não é um resmungão, você não faz reclamando, você faz porque isso gera na tua alma gozo e alegria. Como é prazeroso nós sermos úteis na vida de alguém. Você semear na vida de alguém e você somar na vida de uma pessoa. Isso é maravilhoso. Isso é, sabe, isso é satisfatório. É você saber que você é útil. Você é importante para alguém. Quantas vezes pessoas, elas me esperavam, sabendo que eu ia levar uma bênção para elas, e elas ficavam esperando com aquela convicção. Quando eu me aproximava do lado dessas pessoas, elas se alegravam. E elas diziam assim, eu sabia que o Senhor vinha, que eu já estava ali esperando. Então isso é satisfatório. E isso gerava gozo na minha alma, saber que eu era importante para alguém. Em algum lugar, no decorrer do dia, tinha alguém pensando que eu iria aparecer naquele dia para semear algo na vida dele. Então isso é maravilhoso. Faça com alegria. 4. Exemplos de serviço. Paulo ele dá um exemplo de serviço do verso 19 ao 30. Isso é maravilhoso. Paulo ele cita duas pessoas aqui como exemplo de alguém que se dispõe a fazer com alegria, com satisfação, com gozo na alma. Se coloca até em risco para cumprir um propósito. Vou seguir a ordem aqui que Paulo citou,
Paulo finaliza citando exemplos práticos de serviço sacrificial, demonstrando que a mente de Cristo pode ser vivida no dia a dia. Quem foi a primeira pessoa que Paulo citou como exemplo aqui? Ele citou Timóteo, elogiando por seu interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses, diferentemente de outros que buscam seus próprios interesses. Aonde dentro daquele povo tinha alguém que buscava os seus próprios interesses, Paulo elogia Timóteo. Que Timóteo ele trabalhava em função da vida de outras pessoas, no discipulado, sabe? Ajudando, auxiliando, conduzindo, instruindo, preparando pessoas. Ele teve muitas batalhas? Teve. Luta? Teve. Quem foi que disse que não vai haver luta? Vai haver sempre luta. Mas o importante é que vai gerar gozo na nossa alma. O segundo, ele apresenta aqui Epafrodito. Epafrodito, em muitas viagens de Filipos até Roma, ele se colocou algumas vezes em perigo. Se você olhar no mundo antigo daqueles dias, havia muitos salteadores, naufrágios. Se ele fosse pego, ele poderia até ser morto. Mas ele se arriscou para cumprir um propósito, para tanto levar notícia dos irmãos até Roma, porque Paulo estava preso em Roma, quanto ele levava cartas de Roma para a igreja, levando assim notícia do seu líder, como também levando notícia da igreja para o Paulo. E Paulo, ele muitas vezes, ele se regozijava em saber que na sua ausência a igreja estava trabalhando em função da vida de outras pessoas. Paulo chega a declarar que eles estavam fazendo apenas na presença, mas também na ausência. Paulo tem esse sentimento de alegria e ele diz: todas as vezes que vou orar, eu me lembro de vós. Ou seja, apresenta a eles nas suas orações. Ele diz: olha, eu gostaria de estar com vocês fisicamente, mas estou no Espírito. Então essa igreja, ela é uma das igrejas que mais contribuiu financeiramente para com o seu líder, o apóstolo Paulo. Então ele cita esses exemplos. Epafrodito, nas suas viagens, ele teve muitos momentos de apuros, mas ele não deixava de ir por causa dos riscos. Ele ia porque sabia que tanto Paulo se alegraria com o bem-estar da igreja, com aquilo que ela estava fazendo de bom, em função de outras pessoas, como aquela igreja recebia instrução do seu pastor para o crescimento dela. Porque as cartas que eles escreviam para as igrejas eram uma forma de representá-los. É como se eles estivessem presente. Então as cartas representavam. Elas, sendo elas lidas nas igrejas, elas mostravam, elas revelavam a vontade, o propósito daquele líder em ver esta igreja crescendo. E se porventura algumas coisas estavam fora do propósito, a carta também sendo lida na igreja era para um alinhamento, para que tudo viesse andar conforme a vontade de Deus. Então, queridos, essa é um resumo do capítulo 2, olhando na perspectiva do apóstolo Paulo. Para Paulo, a fé cristã não é apenas uma doutrina, mas uma imitação do estilo de vida de Jesus, caracterizado por esvaziamento pessoal, serviço amoroso, obediência a Deus, humildade, culminando na glória de Deus. Então, é isso que nós devemos pensar. É isso que deve ser
inculcado na nossa mente para a pureza da igreja, para o bom andamento da igreja, para o balizar da vida dos cristãos, vivermos de forma digna do Evangelho. Paulo recomenda nesse capítulo que nós devemos viver de forma digna do Evangelho. E viver de forma digna do Evangelho é um estilo de vida. Vida diferente, vida consagrada na presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, continue compartilhando, continue comentando, para que nós venhamos cada dia estar crescendo na graça e no conhecimento, e divulgue essa mensagem para mais outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.